Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Se você está chegando agora para o nosso programa, eu sou Ricardo Honório e faço este programa semanalmente na companhia muito agradável do meu amigo Alcir Almeida, que vai falar com vocês daqui a pouco. Nós estamos estudando o tema Penas e Gozos Futuros. E neste programa nós vamos começar perguntando qual é a origem da doutrina do fogo eterno. Essa pergunta está na questão de número 974 de O Livro dos Espíritos. Depois da vinheta, o Almeida comenta pra gente. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aí, meu amigo Alcir Almeida? Tudo bem? Como é que foi a semana? Tranquilo, Ricardo, graças a Deus. Tudo em paz, graças a Deus. E com paz a gente corre atrás do resto. O resto a gente arruma. A gente dá um jeito. Enfim, primeiro dar um abraço aqui na turma que nos acompanha aí pelas mídias sociais da Comunhão. Um abração fraterno para cada um de vocês, com muita alegria e honrado por estar aqui. Forte abraço. Almeida, conforme eu falei agora antes da vinheta, hoje nós vamos comentar a partir da questão 974, e o Kardec fez essa pergunta: qual a origem da doutrina do fogo eterno, né? Aquela ideia de que a gente morre, se for bonzinho vai para o céu, se for malzinho vai para o inferno e lá vai ficar no fogo eterno. Rapaz, De onde é que vem isso? pois é, né? Isso é uma coisa que vem sendo implantada na cabeça da gente há tanto tempo, há tantas encarnações, Imagino. que a gente vai construindo dentro de nós uma certeza, né? Que isso que você falou aí, um dia desse eu estava estudando Santo Agostinho, Bom, a doutrina do livre-arbítrio, segundo Agostinho. está no E livro Confissões? Lá nas Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho, Não é? livre-arbítrio. É que eu estou estudando, foi um na sequência do outro, aí como é que é? Confissões, meditações do Descartes, e depois o ensaio sobre o entendimento humano do Locke. Enfim, Tá bom. aí vamos voltar para o Santo Agostinho, Confissões. Às vezes a gente não percebe, e o Santo Agostinho, nós estamos falando de século IV, e ele falou, olha, livre-arbítrio é isso. Deus dá o direito de você entender as coisas. Se você faz o bem, você está bem, recebe o prêmio. Se você faz o mal, você está mal, recebe a punição. E acabou a brincadeira. E é né? só isso. Agora a gente imagina, nós estamos há 18 séculos ouvindo, entre outros entendimentos, esse. Né? E isso vai sendo construído dentro de nós, essa ideia de que existe um inferno com fogo, com chamas, com labaredas. Né? E isso vai sendo incutido tão profundamente na nossa psique que aos poucos a gente assimila isso normalmente e não deixa de ser verdade para a nossa mente. Bem Exatamente. entendido. Então, respondendo objetivamente, qual a origem da doutrina do fogo eterno? Essa ideia, essa alegoria, esse mito, esse pensamento que foi construído dentro de cada um de nós e nós acabamos tomando por verdade. Até que chega a doutrina espírita, E a gente começa a se educar. Num Não é? outro nível. e a doutrina espírita começa a dizer, gente, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Olha, tem outros elementos que vocês não consideraram até hoje, vamos começar a considerar isso? E a gente começa a rever verdades milenares que tínhamos e que começam a cair É verdade. diante de novas verdades, ou da verdade verdadeira, enfim. Bom, e a resposta vai exatamente nesse sentido do que você falou, Almeida. Uhum. Imagem, ou seja, é apenas uma imagem, como tantas outras coisas, tomada como realidade. E se você permite até complementar, você atua como dialogador, né? Sim. Eu também. Enfim. Quando a gente toma uma imagem
como verdade, no nosso interior, aquilo passa a ser verdade. Né? Tá aí no livro Libertação, de Chico Xavier, uma psicografia do André Luiz. Tem lá logo no início do livro, tem uma mulher que desencarnou, abandonou os filhos, não cuidou bem deles, e o Gregório a convence que ela é uma loba. E ele a convence tão profundamente que o ser eterno dela deforma o próprio perispírito de forma a assumir a forma, olha, ficou horrível, hein? De modo a que ela assuma a forma de uma loba. Licantropia. Licantropia, né? E o Gregório a convence que ela não merece a forma humana, porque a essência dela não é humana, porque ela abandonou os filhos. E aquilo passa a ser verdade. Ela acredita naquilo. E realmente ela muda. Mudou a forma? Sim. Né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente encontra um irmãozinho, uma irmãzinha, numa reunião mediúnica, que vem gritando ainda as dores do desencarne, que vem ainda gritando o sofrimento que ele está tendo de alguma situação que eu estou fora, eu sei que aquilo não é verdade. Aquilo não mais representa a realidade dele. Mas como é que eu consigo trazer aquele irmão, aquela irmã, daquela realidade que ele construiu para aquela que é nossa, aquela que é verdadeira? Esse é o grande trabalho do esclarecedor, do dialogador, e por aí vai. Né? E guardadas as devidas proporções, Almeida, é o trabalho do psicólogo, do psicoterapeuta. Sim. Né? Tem uma frase do Jung que eu acho muito interessante, quando ele diz: por melhor que seja o psicoterapeuta, o máximo que ele pode fazer por você é indicar caminhos. É te ajudar a desconstruir o edifício torto que você construiu, levar você até a base. Sem te destruir. Sem te destruir. É destruir aquela imagem, levar até a base para que a partir do zero você construa algo positivo. Né? É a mesma coisa que a gente faz na dialogação, numa reunião mediúnica. Isso. É trazer o irmão de... Vem cá, bicho, essa realidade aí, olha. Aí você vai mostrando, olha, não é bem isso que você está acreditando. É importante até a gente comentar isso aqui quando a gente está falando nessa questão. Por quê? Mas qual é a origem da doutrina? É todo esse endoutrinamento milenar que nós recebemos. A gente constrói isso dentro do nosso ser. E isso passa a ser verdade. Então a gente precisa desconstruir. E sem abandonar a experiência, construir sobre novo patamar, sobre novo alicerce, um alicerce de racionalidade, esse ser, para que a gente encontre a nossa felicidade plena. Novas diretrizes. Novas diretrizes, de sermos filhos de Deus e transformarmos-nos. A gente precisa disso. É isso aí, meu amigo. Mas aí o Kardec fez uma outra pergunta dentro da pergunta, né? Mas esse medo não pode ter um bom resultado? O Kardec está dizendo, olha, tudo bem, que isso aí é uma imagem criada. Mas se a gente tiver um medinho desse fogo eterno, não vai ter um resultado positivo para a gente? Olha, no curto prazo, sim. Né? Você, quando tem uma criança dentro de casa... Boa, excelente. Quando você tem uma criança dentro de casa, eu fico lembrando de coisas do meu tempo de criança. Né? Já faz tempo. Enfim, vou levar você... Estou dizendo porque eu ouvi isso na minha infância, não dito a mim, que meus pais nunca fizeram isso. Mas eu cansei de ouvir isso. Olha, fica quieto, senão eu vou levar você para tomar injeção. Você talvez tenha ouvido coisa semelhante. Claro, sem ter dúvida. Enfim, o que está construindo na cabeça daquela criança? Tomar injeção é ruim. Pior, dia vai ter que tomar injeção. Um dia vai ter que tomar, que não é por castigo, mas você não vai querer tomar de qualquer jeito. Aí vai criar um inferno pro coitado do enfermeiro, da enfermeira que tem que aplicar aquela injeção. E assim surgem os traumas. Pois é. E vai ter que conseguir, em 15 segundos, 1 minuto, quebrar todo aquele condicionamento que o pai ou a mãe, normalmente a mãe, impôs àquela criança. É terrível isso. Né? E
quando a gente responde essa pergunta, mas a doutrina do fogo interno não pode ser bom, talvez seja bom ali naquele momento. Mas está criando um trauma no ser eterno terrível. Ele vai acreditar naquilo por longo tempo. Por longo tempo. E pior, nós sabemos que a gente não é anjinho. Uhum. Então, o que é que acontece? Normalmente, quando a gente desencarna, a gente tem uma grande tendência, até por esse processo educativo, a se perceber como uma pessoa não boa. É. Olha, isso para um obsessor É um prato cheio. é um prato cheio, é sopa no mel, sei lá. É agora que o Alcim está desencarnando, ele sabe que ele não foi tão bom assim, agora que eu vou convencer ele que ele está no inferno. E fácil. E arrasta. E vai. E arrasta. A gente tem que entender isso. Isso no longo prazo não é bom. Não. Eu gostei, por isso que eu vibrei quando você Como fala. colocou da criança. Porque esse tipo de coisa vale para as crianças do ponto de vista espiritual. Sim, somos todos. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, ele estava falando disso, das crianças espirituais, ou seja, dos espíritos infantis que somos e que ainda precisamos, vamos considerar, e que ainda precisamos dessas imagens para que a gente escolha o melhor caminho. Ou seja, a gente precisa dessas imagens. é porque estamos considerando que ainda somos crianças, mas eu vou chegar lá. Tá. Né? Então, vamos considerar que nós ainda somos crianças espirituais e que precisamos disso para a gente não... Né? Para não tomar injeção, então eu tenho que fazer isso. Para não ir para o inferno, então eu tenho que fazer isso. Vale a pena. Mas agora, saindo da criança, eu lembro que o Leon Denis disse, em algum lugar, em algum livro, não vou saber qual agora, ele disse que o Espiritismo chegou no momento em que parte da humanidade atingira a maturidade, não a maioridade, mas a maturidade suficiente para compreender a sua mensagem. Uhum. Ou seja, o Espiritismo vem para falar não mais para criancinhas, mas para jovens em condições de entender a mensagem que ela está trazendo agora, que a doutrina está trazendo. Então, como espíritas, e aqui agora eu vou generalizar de novo, vamos entender que todos nós já somos jovens espíritas em condições de compreender a mensagem espírita. Então, nós não devemos mais nos submeter a esse tipo de coisa. Nós não temos mais o dever, a obrigação, de enveredar no caminho desse. Se alguém vier me falar agora de fogo eterno, eu falei, para com isso, cara, eu já passei dessa fase. Deixa eu fazer uma pergunta para quem fala um negócio desse, é mesmo? E qual é o combustível? Como é que vai queimar lá? Qual é o combustível? Vem cá, eu sou um material tão bom assim que eu vou queimar eternamente e não vai me consumir? Não vai acabar esse... Porque aquela coisa, se o fogo é eterno, tem que ter um combustível eterno. Né? Tem que ter um fluxo eterno de combustível para continuar queimando. E pior que tem, Almeida. Sabe qual é o combustível do fogo eterno? É a consciência. É a ignorância eterna. A ignorância. O combustível do fogo eterno é a ignorância eterna. E enquanto a gente não erradicar a ignorância, que é o combustível, ele vai continuar queimando. É muito justo. Daí o Espírito da Verdade, dizer lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar aquelas duas orientações para a gente. Espíritas, amai-vos, procurem se amar uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, instruí-vos, para que não... Aqui agora é palavras minhas, né? Uhum. Para que não sejamos guiados pela ignorância e levados a determinados infernos, como este, que a cultura milenar nos traz. E eu coloco infernos no plural, porque é isso mesmo, existem vários tipos de infernos. Cada um cria o seu. Cada um tem o seu. Uhum. Né? Cada um vive no inferno que cria para si mesmo. E a doutrina espírita vem exatamente para isso, Almeida. Para cortar esse combustível da ignorância e nos mostrar uma perspectiva nova, diferente e positiva. Porque se alguém chega para mim e fala que não, mas é o fogo eterno, existe mesmo. Mas qual é o combustível? Se Deus criou tudo, ele também criou o inferno.
Mas ele criou, com que combustível ele criou esse inferno? Explica para mim. Aí vai ficar difícil. Aí a gente vai ter que recorrer ao Ariano Suassuna, ao Jacó não, O Ariano Suassuna é suficiente, ele tem muita coisa. Não sei, só sei que é assim. Chicó. Né? Chicó, não é Jacó, Chicó. Chicó. Qual é o combustível desse inferno? Não sei, só sei que é assim. Tá queimando. E continua acreditando. E continua queimando, né? Então, para dar uma resposta objetiva aqui para os nossos irmãos, né? Esse medo não pode ter um bom resultado? Pode até ser naquele momento que dê um bom resultado, mas no longo prazo não é bom. E pior, né? Quem educa a criança assim, a criança amadurece. Pomba, já estou indo para o inferno mesmo. E vai continuar fazendo besteira. Tem mais o que fazer? Já estou condenado. Já estou perdido. Já estou perdido mesmo. Mas a resposta diz o seguinte, Almeida. Vede, pois, se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam. Né? O que é que os espíritos estão dizendo? Será que reprime mesmo? Será que contém as pessoas de fazer maldade? Observa naqueles que pregam essa doutrina, se eles são melhores por conta disso. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável, nem salutar. Ou seja, como você disse, vai ter um efeito por curto prazo. Curtíssimo. Daqui a pouco, a consciência desperta e vai ver que não tinha nada daquilo. Não mesmo. Tem um comentário do Kardec aqui. Vamos lá. Kardec disse assim: o homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. Vai passando de geração a geração. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, queimar-se de ciúme, etc, etc. Ou seja, todos esses vícios ligados à figura, à linguagem, à imagem do fogo, que queima, que destrói, que arde, que incomoda. É isso aí. Interessante. Com certeza. Vamos para a 975? Vamos para a 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Olha, eu vou me arriscar até dar uma ideia um pouquinho diferente. Né? O espírito inferior é infeliz. Né? E ele compreende o destino do justo como a felicidade que ele não tem. Né? Ele é feliz porque ele tem algo que eu não tenho. Então ele compreende, sim, que exista uma felicidade, que exista uma outra realidade que não é a dele. Mas, acima de tudo, ele sofre, porque ele não tem essa felicidade que o outro tem. Ele não compreende em toda a extensão, mas ele compreende que o justo é feliz e que ele não é. Talvez ele não compreenda, né, Almeida, que o outro conquistou aquela felicidade. Sim, com certeza não. E aí ele se julga... É o estado do invejoso, né? Exatamente. Ele tem, porque ele é o escolhido de Deus. Alguém deu para ele. Alguém deu para ele, né? Deus deu isso para ele e não deu para mim, porque eu sou mimimi, eu sou injustiçado. E por isso que eu tenho raiva e inveja dele. É por aí. É como eu entendo essa relação. Mas eu acredito que o Espírito da Verdade vai ter mais sabedoria do que eu. Com certeza. Vamos lá, Almeida. Uhum. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta: sim. E é isso que faz o seu suplício. Porque compreende que estão privados delas por suas faltas. Ou seja, ele sabe que ele não é feliz. E sabe que o outro é feliz, né? Mas eu não sei se ele compreende em plenitude que ele não ser feliz é responsabilidade dos próprios atos.
Aí eu Eu também não sei. acho. Eu não sei. É, Porque aqui ele compreende que está privado da felicidade por sua falta. Eu tenho. eu Eu concordo preciso contigo. aprender um pouquinho mais. É, é a questão do português, cara. O português é uma língua capciosa, né? Ela é. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas usarem compreender e entender como se fossem sinônimos, né? Entender é uma coisa, Entender e perceber. mas compreender é outra. É claro, talvez. E se você me permite, é Aham. por isso que tem aquela velha frase que os nossos irmãos lusitanos falam, né? Hum, Olha lá, meu amigo, que faz uma língua que que compreendo, mas não percebo. compreende, mas não percebe. Eu sei que palavras você está usando, mas não entendo nada do que você quer dizer. Portugueses às vezes nos ouvem, brasileiros, e dizem isso. É exatamente isso. Talvez a palavra compreender aqui, não sei, mas bom, É porque no francês é compreender. talvez o verbo é o esteja- mesmo. Talvez seja outra palavra aqui, né? Talvez outra Algum palavra problema ficasse de tradução, mais. enfim. Mas vamos em frente. É por isso que o espírito, liberto da matéria, aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício se ela é bem empregada. Veja só, e aí eu concordo com o texto que se o espírito já tem um certo entendimento, quando ele desencarna, Isso. ele percebe que, por ter cometido alguns erros, algumas faltas, ele não alcança a felicidade. E por saber que sair do estado em que se encontra implica voltar à carne, ele anseia por um retorno à carne. E aí eu concordo número, gênero e grau. Perfeitamente. Agora, se o espírito ainda não tem suficiente entendimento para construir em si a certeza de que ele não é feliz pela sua própria culpa, isso não se dará. Não se dá. Talvez eu até peço desculpas, Porque mas ele é assim não que eu tem entendo. compreensão para aquilo ainda. Aham. Ele não tem compreensão. E aí eu lanço, tem um livro maravilhoso, Eustáquio, Uma Vida em Eustáquio. 15 Séculos. Isso, está aqui. Se você já leu, pelo visto. Vou, já. É um livro maravilhoso que ele vai acompanhando a existência de um ser, nosso irmão Eustáquio, que no livro vão sendo descritas as encarnações que ele teve em 15 séculos. Né? Estou dizendo isso para os nossos irmãos que talvez não conheçam o livro. Claro. E eu lembro com propriedade que as primeiras encarnações não tem reflexão. Era no automático. Era no automático. Batia lá, voltava. Batia lá, voltava. É um sobe e desce, para usar aqui uma linguagem popular, né? Isso. Ele ia para o mundo dos desencarnados e voltava para a carne. Você lembra qual era a questão de fundo do Eustáquio? O que foi que ele teve que vencer? Qual era o desafio dele? Qual foi o desafio dos últimos 15 séculos? Olha, eu não sei se é o que você está pensando, mas eu lembro com propriedade que naquele livro tem uma encarnação, e eu não vou dizer os detalhes de como ele conseguiu isso, mas tem uma encarnação dele na Itália, que ele veio no sexo feminino, e uma encarnação de extremo sofrimento. Ele desencarna muito jovem, uma jovem, muito jovem, e morre ela e o filho, os dois de fome e frio. Mas é uma encarnação extremamente importante porque foi a primeira encarnação em que ele, Eustáquio, se importou com o outro, no caso, o filho. Exatamente. Né? Mas o eu pano lembro de que era fundo- um ponto nevrálgico no desenvolvimento dele. Aquela encarnação foi importantíssima, que ele começou a amar o outro, percebeu que o A outro virar a também chave. tinha. Foi o início de virada de chave ali. Mas uma questão crucial que eu percebo naquele livro era a ligação que o Eustáquio tinha com o poder, Ah, sim. né? Eu lembro de um fato que chega a E ser aqui eu hilário. posso dar um spoiler, porque está na abertura do livro, né? Uhum. Ele é um dos generais lá do... Não é Lotário, gente. É do século VIII. Ele era um dos generais que resistiram lá numa guerra terrível. Era ele mais dois amigos.
É dos Templários, não. Não, não é dos Templários. É uma das primeiras, no século VII, VIII. Tem uma passagem, não vou chamar de spoiler, é um aperitivo para os ouvintes se interessarem. Uhum. Ele estava tão condicionado a isso que ele teve busca do poder, sim. Ele teve várias encarnações como militar de alta patente, onde ele queria estar à frente de tudo, etc. Ele teve uma encarnação no Brasil, numa tribo indígena. Sim. Lembra disso? Botaram ele escondido dos obsessores, tiveram que trazer ele para o Brasil. E mesmo na tribo indígena, ele se revoltou. Ele quis ser o cacique. Ele quis ser o cacique. Ele não aceitava ser índio, ele queria ser cacique, né? Então eu falei, caramba, rapaz, isso para demonstrar como nós somos apegados a determinados vícios. Sim. Ele era o vício do poder, e aí você imagina quantos vícios nós alimentamos e cultuamos, encarnação após encarnação. E como não poderia deixar de ser, nós estamos já quase estourando o tempo, a última encarnação descrita no livro é no Brasil, tá, gente? Quando ele consegue resolver a maioria dos problemas dele. Quando ele consegue fugir daquele... Almeida, eu vou fazer o seguinte, nós nos deixamos levar pelos comentários, estamos a um minuto. Nós não vamos concluir essa pergunta, não. Não, essa pergunta tá nós bom? Continuamos na próxima. Então, no próximo programa, a gente retoma essa questão. Então, nós estamos falando se os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Isso. Nós vamos ficar por aqui. Isso. Né, Almeida? E no próximo programa a gente retoma. A gente dá continuidade, porque é uma pergunta muito importante. Mas foi importante também os comentários que fizemos, e principalmente, ou não principalmente, mas também importante, pela divulgação do livro Eustáquio. Que é uma leitura que merece ser feita. É difícil você parar no meio. Merece ser feita a leitura do livro Eustáquio. Almeida, muito obrigado pela companhia. Gente, obrigado a vocês. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Se não gostaram, deixe que não gostaram. Mas façam os comentários, façam as críticas, digam que não gostaram para que a gente possa melhorar. Um forte e fraternal abraço a cada um de vocês. Até o próximo programa. Não faltem, estaremos esperando vocês. Tchau, tchau.